Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Arsenal oculto e o caos em Hormuz. Nós vamos falar hoje aqui, na realidade, uma análise geopolítica dos fatos que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Porque no Oriente Médio, Velgas, você fala sempre mais sobre, às vezes em quando eu tenho feito alguns vídeos, ou parte dos vídeos, sobre essa guerra. Essa guerra é muito importante. Eu tenho acompanhado, eu acompanho toda a geopolítica mundial, e ela tem influência em todo mundo que está acontecendo lá, por causa do petróleo. Né? Não é uma coisa localizada que não afeta ninguém. Então, está tendo uma influência muito grande, por causa disso eu estou fazendo, tem influência até aqui no Brasil, em todos os países, Europa, etc. Né? Em todos os 4 cantos do mundo, poderíamos dizer assim. E aqui nesse vídeo eu vou explorar uma tensão crítica, né? Essa tensão entre os Estados Unidos da América e o Irã, ou podíamos dizer entre Washington e Teherã, em meio a um cessar-fogo frágil, né? Um cessar-fogo que, de fato, na minha avaliação, não sei se dá para dizer que está existindo. Enquanto a inteligência americana alerta para milhares de mísseis iranianos ainda operacionais em bases subterrâneas, o Estreito de Hormuz permanece bloqueado por um campo de minas caótico que nem o próprio Irã consegue mapear. Ele colocou as minas, o mar foi deslocando as minas de local, as ondas foram levando e nem ele sabe onde é que as minas estão efetivamente, onde é que foram colocadas. E aqui eu quero que você justamente descubra como esse impasse técnico nas negociações no Paquistão, inclusive, que estão sendo negociadas lá ontem e hoje, e a ameaça de novos ataques dos americanos colocam o mundo à beira de uma nova escalada. Quero pedir a você que gosta de ver a verdade, inscreva-se no canal, você vai acompanhar aqui os desdobramentos dessa guerra, nesse trabalho aqui, você vai ver a verdade também, nós não falseamos nada aqui, e deixe o like, né? É muito importante também para todos vocês que deem um like, que gostam da verdade, compartilhem com as pessoas para eles verem a verdade também e façam seus comentários. Né? Acho que é importante a gente participar porque é uma situação que interessa a todo mundo e tem reflexos em todos nós, desde o tanque de gasolina que a gente vai encher. Né? Então, reflexos muito positivos, e aí, em consequência, subiu o combustível e tem reflexo em todos os insumos que dependem de transporte e outros eventos também que dependem dessa energia do petróleo. Avaliações recentes da inteligência dos Estados Unidos, bem situadas, com informações muito atualizadas, eles são muito competentes, a CIA é muito competente para isso, eles indicam que o Irã ainda mantém milhares de mísseis balísticos em seu arsenal, apesar de semanas de conflito intenso, e que eles estão escondidos e eles não sabem exatamente onde eles estão, esses túneis onde eles estão escondidos. Os que eles sabiam, eles já foram bombardeando, mas nem todos. Né? O relatório aponta que Teherã possui a capacidade de ativar sistemas de lançamento armazenados em instalações subterrâneas profundas a qualquer momento. Washington busca estabelecer um cessar-fogo duradouro, com o objetivo central de reabrir o Estreito de Hormuz, protegendo ativos americanos e aliados na região. Autoridades em Washington expressam profundamente preocupação de que o regime iraniano utilize qualquer pausa nos combates para reconstruir sua infraestrutura de mísseis. Isso acho que fatalmente, se o regime continuar, eles vão reconstruir. Isso não é o míssil não necessariamente que tenha que ser nuclear, ele pode lançar as bombas nucleares também, mas míssil vão fazer de qualquer jeito, qualquer país pode fazer isso. Dados de inteligência sugerem que, embora mais da metade dos sistemas de lançamento originais tenham sido destruídos, um número significativo ainda pode ser reativado. E um número significativo ninguém sabe onde está. Ninguém sabe onde está, eu digo, os americanos e os israelenses não sabem. Pelo menos ainda não sabem, talvez saibam no futuro próximo. E esse arsenal de mísseis balísticos, ele de curto e médio alcance, então ele permanece uma ameaça real, podendo ser redistribuído de locais ocultos para novas frentes de ataque.
Quanto aos drones, estima-se que o Irã possua menos da metade de sua frota original, devido aos bombardeios sistemáticos realizados por forças americanas e israelenses. Os americanos e israelenses, principalmente os israelenses, como eles seguidos sofrem ataques de drones, eles já tinham monitorado e eles sabiam onde estão a maioria desses drones. Mais do que os mísseis eles sabiam, porque às vezes em quando saíam mísseis, mas os mísseis não vinham do Irã anteriormente. Os mísseis eram lançados dos proxies, né, dos seus agentes que eram o Hamas, Hezbollah, eles que lançavam os mísseis, eles só entregavam os mísseis para eles lançar, né? Então, os mísseis começaram a ser lançados agora nessa guerra. Agora, os drones já foram usados em outras oportunidades. Entretanto, analistas alertam que o Irã, o Teherã, né, poderia rapidamente repor suas perdas através de um sistema de aquisição de sistemas de tecnologia russa. A manutenção de mísseis de cruzeiro capazes de atingir embarcações americanas no Golfo Pérsico continua sendo um fator de dissuasão utilizado pelo Irã nas mesas de negociação ou qualquer embarcação que eles queiram atingir ali na região. A limitação do poder militar iraniano dependerá não apenas de ataques diretos, na minha avaliação, mas da continuidade de sanções rigorosas e restrições às suas exportações. Porque tudo isso depende de dinheiro. Se o regime dos ayatollahs continuar e eles continuarem tendo dinheiro, fazendo dinheiro com petróleo, eles vão fazer de qualquer maneira. Acho que as sanções nunca poderão ser 100%, porque não estamos falando apenas do regime, mas estamos falando de um povo, né? E eles vão, de qualquer maneira, continuar fazendo o seu armamento, como a Rússia faz, né? A Rússia, ela não se preocupa com o povo, com o desenvolvimento econômico. Ela se preocupa em se armar, em se armar, em se armar. E é um país beligerante em relação aos vizinhos, tal como o Irã. Só que o Irã, ele estava quieto. Ele usava os seus proxies, os grupos terroristas, os Houthis, dos Hamas e do Hezbollah, para fazer os ataques aos seus vizinhos. E fazia de conta que não tinha nada com isso e financiava dando dinheiro também. Como a Rússia faz, isso é um modelo russo, né? E eles são aliados, sempre foram aliados, de primeira hora. Por outro lado, o Irã exige a suspensão imediata de sanções primárias e secundárias como uma condição inegociável para o encerramento das hostilidades. Em 8 de abril de 2026, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos e Irã concordaram em uma proposta de cessar-fogo de 2 semanas mediada pelo Paquistão. As negociações de alto nível continuam em Islamabad durante essa semana, ontem e hoje. Não sei se vai continuar ainda, pelo menos enquanto estou fazendo esse vídeo, na madrugada, entre o fim da noite e a madrugada de hoje. Não sei se ainda continuam, vão continuar durante a semana. As negociações de alto nível continuam em Islamabad, mas o clima permanece tenso e repleto de desconfiança mútua entre as partes. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, lançou um aviso severo. Washington está pronta para retomar os ataques caso o Irã use a trégua para reagrupar forças, né? Todo mundo reagrupa forças nas tréguas, não adianta. Todos os americanos vão procurar se fortalecer, os israelenses, tal como os iranianos. Contudo, um obstáculo técnico inesperado surgiu como principal complicador para a paz: as minas marítimas no Estreito de Hormuz. Teherã admitiu informalmente que não possui as coordenadas exatas nem a capacidade técnica para remover as minas que suas próprias forças instalaram para fazer o bloqueio no Estreito de Hormuz. O uso de pequenas embarcações para uma mineração caótica resultou em dispositivos que foram deslocados pelas fortes correntes marítimas da região. Isso torna o rastreamento e a neutralização das minas um desafio praticamente impossível para os recursos atuais do exército iraniano. Pelo menos eles não têm condição de fazer. Eu acredito que os Estados Unidos talvez tenham, Israel também talvez tenha, e outros países europeus devem ter. O bloqueio da via navegável paralisou o tráfego e o comércio global. Esse é o grande impacto que pega no Brasil, pega na Europa, em todos os países da Europa, em todos os países do mundo, né? Mantendo os preços do petróleo oscilando perigosamente perto da marca de $100 por barril.
o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que a abertura do estreito está sujeita a essas severas limitações técnicas, ou seja, eles não tinham competência, não têm competência, eles tiveram competência para colocar, é fácil, não sabem como tirar e não sabem nem onde estão. Enquanto o vice-presidente americano lidera as conversas em Islamabad, a segurança da navegação em Hormuz é tratada como o pilar central de qualquer acordo. Especialistas alertam que, mesmo com a assinatura de um tratado político, a limpeza física do estreito pode levar semanas ou até meses de um trabalho intenso. Para concluirmos o impasse em Hormuz, ele revela uma ironia perigosa. A arma usada pelo Irã para chantagear o mundo tornou-se uma armadilha para o próprio regime. Sem as coordenadas das minas, a diplomacia de Trump enfrenta um inimigo invisível e flutuante. A reconstrução do arsenal iraniano, sob sombra do cessar-fogo, mantém a ameaça latente, provando que, no Oriente Médio, a paz é apenas um intervalo entre as detonações. Nunca houve paz ali. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.